Olá, amigos, bem-vindos ao Lições da Bíblia. Hoje, aqui no programa Lições da Bíblia, nós vamos estudar sobre um tema muito especial: educação e redenção. Fique aí que nós já voltamos daqui a pouquinho. Mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Lições da Bíblia. Que bom que você está conosco hoje aqui para a gente tratar de um tema muito especial. O nosso tema hoje, e é o tema geral também, é educação e redenção. Aqui na minha mão está o nosso guia de estudos que tem norteado o nosso estudo da Bíblia durante toda esta temporada. E para estudar conosco esta semana esse tema tão importante, educação e redenção, estão dois amigos pastores, pastor Wellington Barbosa e pastor Wendel Lima. Sejam bem-vindos aqui ao Lições da Bíblia. Obrigado. Eu quero convidar vocês agora para que nós façamos uma oração. Pastor Wendel, pode orar conosco? Sim, vamos orar. Deus eterno, nós te agradecemos muito pela manutenção da nossa vida. Te agradecemos por essa oportunidade de compartilharmos o Teu Evangelho, um tema central das Escrituras Sagradas. E oramos, ó Pai, para que o Senhor possa nos conduzir nessa conversa, nesse diálogo, de modo que possa edificar aqueles que vão ter acesso a esse conteúdo, representar salvação, libertação e orientação para todos que tiverem contato com esse material. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Oramos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor Wendel, pastor Wellington. Eu sou o pastor Alceu, sou pastor aqui na Novo Tempo, tenho o privilégio de pastorear os servidores, os funcionários aqui da Novo Tempo, e hoje eu estou com você no Lições da Bíblia. Nós estamos estudando essa semana o nosso tema principal no guia de estudos hoje, que é educação e redenção. E pastor Wellington, pastor Wendel, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Sabe que o texto principal no nosso guia dessa semana é 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Eu creio que vocês até sabem decorar esse texto, né? Porque a gente ensina a Bíblia, a gente compartilha a palavra de Deus. E esse texto diz assim, olha: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o que a gente vê na educação, a educação tem como objetivo transformar vidas. E esse até é o slogan da educação adventista, né? Transformar vidas. E a vida bíblica, a religião que a gente aprende da Bíblia, também é esse o objetivo, não é? Transformar vidas. E aqui, no dia de domingo, no nosso guia, o tema principal desse dia é a imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus, é isso mesmo? É isso mesmo. E quando a gente estuda esse tema, é muito interessante porque ao longo do tempo as pessoas se demoraram em entender o que significa a expressão a imagem de Deus. Será que se refere somente ao aspecto físico? Será que se refere apenas à questão intelectual, à capacidade de pensar, de criar? Né? Será que se refere somente a uma questão mais de moralidade? Então, ao longo do tempo, se debateu muito a respeito do assunto. A lição ela trouxe um conceito que eu achei muito curioso e interessante. É a questão de que Deus nos criou à sua imagem, assim como os pais humanos têm filhos à imagem deles. Eu gostei disso aqui. Eu sou pai né, de uma menininha e quando a gente trabalha nesse processo de educação e a gente começa a se ver no filho, e como a gente quer direcionar o filho e educar o filho para que ele tome as melhores decisões, é algo muito especial. E isso nos aproxima de Deus. Né?
Tem até uma citação de Ellen White em que ela fala desse aspecto, né? Que os pais, eles devem ser para os filhos como Deus é para o ser humano, nessa faixa menor, né? dos pequenos. E essa ideia de imagem de Deus, ela se relaciona com isso. Né? Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele esperava que o homem e a mulher fossem na terra, em relação àqueles que estavam abaixo dele, assim como Deus era, ou como Deus é em relação a nós. A representação de Deus na terra, o homem e a mulher. E a mulher. E o pai e a mãe para os filhos representam também na fase ali da primeira infância. Infância e ali o início, né, dessa caminhada como a presença de Deus em relação a nós. Um autor escreveu que ter filhos é como se fazer um curso de teologia, que a gente aprende o cuidado de Deus, o amor de Deus, o direcionamento de Deus. É isso mesmo, pastor? Eu creio que sim, e eu acho que um ponto que o guia traz, ainda um pouquinho antes, acho que no sábado, essa ideia de que há um esforço de teólogos para tentar entender qual que seria o grande guarda-chuva sobre o qual a Bíblia se reuniria. Então, quer dizer, qual que é a grande história que a Bíblia conta, né? Alguns vão para a direção da missão de Deus, por exemplo, como sendo a grande história. Há uma perspectiva adventista de pensar do grande conflito entre o bem e o mal. Independentemente de qual seja a visão, parece que um elemento norteia o texto bíblico, que é essa ideia de redenção. E aí, pensando em redenção como essa relação de pai e filho, como a gente tem colocado aqui, né, de uma educação que foge essa relação formal da escola, mas, como nós comentamos no episódio da semana passada, essa relação de Deuteronômio 6, de conviver, de se relacionar, de moldar essa criança, né, para ser a imagem e semelhança de Deus, ou para ser um servo de Deus, uma serva de Deus, a gente percebe isso na história bíblica, na relação entre Deus e seu povo. Então, é uma relação muito próxima de pai e filho, e uma relação geralmente que é marcada por um pai que quer moldar o seu filho, que quer resgatar seu filho, que quer dizer qual é o melhor caminho, mas muitas vezes o filho é rebelde, né? A diferença, talvez, do que a história bíblica tem da nossa história, em termos de identificação, é a questão de que a Bíblia apresenta um final feliz. Então, apesar desses altos e baixos, dessas idas e vindas do povo de Deus ao longo do texto bíblico, a Bíblia aponta para um final feliz, ou seja, em algum momento o povo de Deus vai realmente se voltar a Ele em definitivo e vai ver com ele por toda a eternidade. Mas essa relação pai e filho é muito interessante para nós entendermos a imagem e semelhança de Deus no texto bíblico. Que interessante, né? A imagem de Deus. Agora, teve algum momento que a gente percebe que a imagem de Deus começou a ficar nublada e as pessoas não começaram a perder esse foco da imagem de Deus. Você consegue se lembrar, pastor Wellington? Quando foi esse momento, assim, talvez seria ali no Gênesis, quando houve a desobediência, aí começou a ficar tudo nublado? A queda marca o grande ponto de virada nessa história. Então, Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Evidentemente, isso tem implicações físicas, mentais, né? Natureza moral, está envolvido dentro desse conceito, mas quando existe a queda, né, é um rompimento. E aí, como nós temos falado aqui, a questão da educação e da redenção, né? Então, quando há a queda, há necessidade de redimir esse homem que caiu. E nesse processo de redenção, então, nós temos a educação como um elemento que vai conduzir, a partir de um relacionamento entre Deus e a humanidade, o ser humano para compreender melhor o caráter de Deus, para que ele possa crescer nessa compreensão, para que ele possa ser transformado à luz dessa compreensão, a fim de que gradativamente ele se aproxime da imagem de Deus até que haja a glorificação, quando então nós estaremos libertos dessa natureza pecaminosa. A pedagogia de Deus, pastor Wendel, porque a gente vê um Deus pedagógico, ele vai ensinando ao longo das Escrituras, e a intenção de Deus é restaurar o homem, restaurar e reconectar o homem com ele. Como é que você vê a pedagogia de Deus ao longo das Escrituras? Então, tem, acho que uma comparação interessante, uma ilustração interessante, bonita até, é da gente pensar na imagem que é gravada numa moeda. Essa moeda, por exemplo, ela pode estar amassada, ela pode estar suja, ela pode estar perdida, mas ainda assim, a sua inscrição, os seus elementos simbólicos que estão ali presentes remontam ao seu valor e a quem ela pertence. Então, se nós pensarmos nessa dimensão com o ser humano, em nosso caráter, em nossa alma, em nosso DNA, está essa inscrição do nosso Criador, do nosso Deus. Que na visão adventista, apesar disso variar conforme alguns protestantes vão entender que houve uma degeneração completa, mas nós adventistas vamos entender que ela não foi completa, existe uma fagulha ainda dessa imagem que foi preservada.
E essa atitude de Deus, que a gente já vê desde o Gênesis 3:9, de Deus tomando a iniciativa de se aproximar do ser humano, de restaurar esse relacionamento, de gerar uma reconciliação, é esse processo pedagógico que Deus faz. Deus usou várias ilustrações ao longo da Bíblia, talvez uma das mais importantes é a ideia da aliança, por exemplo, né, que aparece já no Antigo Testamento, a ideia de Deus oferecendo proteção, Deus oferecendo cuidado e esperando do ser humano uma resposta de amor e de submissão e de obediência. Então, isso era muito comum nos contratos e nas negociações dos povos da antiguidade. Deus estabelece essa relação nesses moldes. Mas a gente vai ter outras comparações ao longo da Bíblia. A gente vai ter o próprio santuário como elemento muito importante pedagógico para mostrar como que Deus não só queria morrer no lugar do ser humano, mas resgatar a imagem e semelhança dele no ser humano. Então, os ritos, os processos, as partes do santuário também apontavam para isso, que estavam aqui na Terra, mas hoje acreditamos que está no céu, operando esse processo. E no Novo Testamento, a gente vai ver outras analogias, podemos dizer assim, de como que se dá esse processo pedagógico de Deus. Seja usando, por exemplo, uma linguagem jurídica, né, de justificação, que foi um termo que você usou no episódio passado, seja uma ideia de resgate, num contexto de escravidão, né? Libertação, né? Libertação, exatamente. Seja uma ideia de restauração, que eu acho que é aqui onde o guia de estudos traz que redenção educação e redenção se encontram, né? Nessa ideia de restauração, né? Ou seja, de Deus resgatar aquilo que foi perdido. E aí a gente entende isso como um processo. Isso não acontece da noite para o dia. O reencontro com Deus pode ser algo momentâneo, uma experiência realmente sobrenatural e dramática, como ocorreu com Paulo e outros personagens bíblicos. Mas o processo de restauração, ele é um processo que se estende por toda a vida, até que Jesus venha, né? Então, é aí que a educação entra e faz todo sentido a Igreja Adventista investir na obra de educação, porque entende que esse é o processo que acontece com o ser humano. De redimir, né? De restaurar a humanidade à imagem de Deus. Achei interessante essa questão da moeda, né? Porque Jesus usa essa figura de linguagem diante de algumas pessoas que estavam perguntando para ele sobre pagar tributos, impostos. Ele fala assim, olha, me dê uma moeda, de quem é a imagem que tem aqui? E aí ele fala, né, olha, a imagem de César, respondem. E ele, como um educador, né, porque Jesus é professor, a gente já vai ver isso aqui daqui a pouquinho, ele fala assim, então, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Essa imagem da moeda é a imagem de uma pessoa, de um imperador. Agora, a imagem de Deus, ela está, então, implantada no ser. É isso mesmo? Exatamente. E isso, nós vamos retomar aí uma fala que nós tivemos no episódio anterior, né, a questão da cosmovisão. Quando nós entendemos que Deus nos criou e que nós temos, então, essa imagem em nós, isso amplifica a nossa visão de valor pessoal. Então, algumas pessoas têm dificuldade de entender o valor que elas têm. Mas quando nós entendemos que Deus nos criou e que nós somos a imagem e semelhança dEle, então nós temos a imagem do Pai em nós. E não é qualquer imagem, é a imagem do Deus do universo. Então, isso aumenta o nosso senso de valor pessoal e à luz do Calvário, à luz daquilo que Cristo fez por nós, quando Ele morre em favor da nossa salvação, isso mostra o tamanho da importância que nós temos perante o nosso Senhor. E aí talvez esteja a contribuição do cristianismo para uma discussão na esfera pública, por exemplo, que é a questão dos direitos humanos. Como que o cristão entende o direito humano? Quando nós entendemos a ideia do imago Dei, né, que é uma expressão latina. A imagem de Deus. Exatamente, para a gente pensar que nós somos a expressão dessa imagem. E somos, independentemente de nossa classe social, de nossa origem, nossa etnia, né? Somos homens ou mulheres, ricos ou pobres, idosos ou crianças. Então, esse aspecto fundamental das Escrituras que está em Gênesis serve para dignificar o ser humano, para elevar o ser humano. É interessante que, se a gente lembrar do episódio passado, da semana passada, nós falamos da questão dos ídolos que são fabricados e daquela questão de um ídolo poder te devorar, que era uma das frases que estavam no guia. Isso é muito interessante porque, veja, quando nós entendemos essa relação de Deus com o ser humano nas Escrituras, o modo de relacionamento que Deus propõe para o ser humano dignifica o ser humano, né? Liberta o ser humano. Eleva, né? Enobrece o ser humano. Sim. Isso é algo muito interessante, porque na própria narrativa da criação, o ser humano é o clímax da criação. Toda a casa, o ecossistema, é preparado para que o ser humano possa reinar.
em corresponsabilidade com Deus. Esse é um outro elemento da imagem e semelhança com Deus. Deus chama o ser humano para reinar com ele na Terra. E uma das evidências disso, no texto que é muito curioso, é que Deus dá nome para as coisas na semana da criação. Sim. Mas quando chega no sexto dia, ele chama Adão para dar nome para os animais. Ou seja, como ele continua assim, a pedagogia. Exatamente. Vem fazer um pouquinho comigo. Vem sentir como que é isso Aprenda aqui. como é. Aprenda comigo. E o processo criativo que Deus deu, trazendo as coisas à existência, ele também dá oportunidade ao ser humano quando o ser humano, por exemplo, é chamado a procriar. E a criar seres à sua imagem, à sua semelhança. Então, ainda que com limitações, mas o ser humano é chamado a experimentar essa dimensão de reinar sobre a terra. É essa mordomia, a responsabilidade que é colocada sobre o ser humano. A administração, né? Você vai administrar aqui. Deus preparou tudo para que o homem vivesse a imagem dele. Que o homem desenvolvesse a imagem de Deus. E esse é um dos pontos aqui que nós estamos estudando junto com você, através do nosso guia, a imagem de Deus. Agora, o livro base de estudo sobre a imagem de Deus, a Bíblia, e a gente lê o texto principal aqui, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Quando a gente olha para o livro guia, que é a Bíblia, o nosso manual principal, olhar para a Bíblia, a gente entende assim que Deus, o nosso Deus, ele quer sempre restaurar no homem a sua imagem e semelhança. Um exemplo é Jesus andando sobre a terra. Ele não via um cego, ele não via um paralítico, ele via alguém que poderia se tornar melhor andando com ele, se entregando para ele. Isso é grandioso. Não sei como é que vocês veem, mas na minha visão, ao olhar para a Bíblia, eu entendo assim que Deus acaba com todo preconceito. Por quê? Porque o outro, no caso o pastor Wellington, o pastor Wendel, vocês são meus irmãos. Então já não temos mais barreiras, porque se você é a imagem de Deus e eu sou a imagem de Deus, e você é a imagem de Deus, nós somos irmãos. E se somos irmãos, estamos no processo, no caminho de restauração e de redenção também, por um motivo, pela graça de Cristo. Nós esperamos por você daqui a pouco, aqui no Lições da Bíblia.